Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada pelos guerreiros que ficaram até o final. Prometo que vai valer a pena. Mas a nossa tarefa é árdua, né? Por dois motivos. Primeiro, pelo adiantado da hora, por ser o último painel. Como disse aqui o meu amigo Marlon, nós somos a última barreira entre o público, entre vocês, né, a plateia, e o happy hour. Então é difícil. Tem encerramento. E tem encerramento aí, na verdade. E também porque depois de um tema tão sensível, tão premente, né? Maravilhoso o último painel. Então é uma tarefa árdua, um desafio, mas a nosso favor também temos o nosso tema. Né? Nós estamos propondo aqui um bate-papo bem aberto, bem leve, sobre inteligência artificial nas investigações. Eu sou a Carol Fonte, eu sou sócia fundadora do Pimentel Fonte, que é um escritório especializado na prática conjugada do direito penal empresarial com o compliance e a investigação corporativa. E nós tentamos montar para esse painel de inteligência artificial um mix integrando conhecimentos profundos da técnica, da tecnologia, o setor público com muita experiência e também a vasta experiência do setor privado da advocacia nas investigações. Então, acho que vão ser três visões muito complementares sobre esse tema, também muito atual, que desperta muitas paixões. Todo mundo, com ou sem embasamento, tem alguma opinião sobre inteligência artificial hoje em dia, demonizando ou endeusando. E a gente quer trazer aqui, para esse bate-papo mesmo, essa mesa redonda aberta, visões práticas, como eu disse, de gente que tem muita experiência, que está lidando com isso há muito tempo, então pode falar com muito embasamento. Essa é a ideia. Então, para compor aqui, eu vou apresentar brevemente os meus colegas panelistas, os meus amigos, posso dizer assim, panelistas. Aqui à minha esquerda eu tenho o Marlon Jabur, e também vou fazer um resumo do currículo de cada um, porque senão não saímos daqui hoje. O Marlon é sócio líder hoje da área de Forensics e Integrity da UI no Brasil. Com mais de 25 anos de experiência em computação forense e cibersegurança, atuou em diversas empresas antes de vir para a UI, criou a área de tecnologia forense e já participou de grandes, se não as maiores investigações do país. Já tive a chance de trabalhar em várias investigações com o Marlon, interessantes, com resultados maravilhosos. Então, o Marlon viu nascer, talvez, o embrião da inteligência artificial, vai poder nos trazer o cenário atual e talvez uma perspectiva para o futuro. Aqui à minha direita é a Ana, que hoje é sócia head da área de compliance, investigações e penal empresarial do FOS. Seu currículo é muito extenso, vou pegar aqui para deixar muita coisa de fora. Experiência de 20 anos em compliance e investigações internas, comércio internacional e direito administrativo sancionador. Isso é muito bacana. Ela preside hoje o Comitê de Sanções do BID, sendo a primeira mulher brasileira a ocupar esse cargo. Foi membro do Comitê de Integridade do Conselho de Administração da Petrobras. Foi advogada em Washington, em Genebra, em Londres. Foi monitora independente, que eu tive também a sorte e o privilégio de trabalhar com você nesse assunto. Foi monitora independente nomeada pelo Ministério Público Federal no contexto de um acordo de leniência de uma grande empresa no contexto da Lava Jato. Doutora em Direito Internacional pela USP, mestre pela Universidade de Londres e é vice-presidente do Comitê de Corrupção da IB. E eu tenho o Lucas na minha extrema direita para trazer a cara do setor público com uma conversa bem franca, bem aberta, bem desarmada com o setor privado, que isso acho que só os dois lados só tem a ganhar. Com isso, te agradeço muito, Lucas. Temos o Lucas Pereira Silva, que atualmente exerce o cargo de diretor de pesquisa
Informações Estratégicas da CGU, tem mestrados em Ciência de Dados e Economia do Setor Público, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e também acumula experiência anterior no CAD. Atuou em investigações e no projeto Cérebro, a aplicação da ciência de dados para a detecção dos vistos econômicos. Ou seja, acho que eu posso falar sem medo de errar que a gente conseguiu juntar aqui nesse painel um dream team das investigações corporativas. E aí eu quero começar uma primeira rodada, proponho começar uma primeira rodada de falas, ouvindo um pouquinho, começar pelo Lucas, que tem um horário apertado, se precisar sair para pegar o voo, voltar para o Brasil e continuar investigando o povo brasileiro. Ouvir um pouquinho para o povo brasileiro, com o povo brasileiro. Queria ouvir, Lucas, traga para a gente, por favor, alguns temas que você considera interessantes, alguns exemplos que você considera interessantes da sua prática do dia a dia, do que você vê nesse cenário atual de como está funcionando a inteligência artificial aí nas nossas investigações. Muito obrigado, Carolina. Obrigado não só pelo convite, mas também pelas palavras gentis. De fato, é um desafio depois do painel sobre direitos humanos, mas vamos lá, acho que esse é um tema que também apela bastante ao interesse das pessoas. E o BRAC, assim, já tem uma relação, já assisti muita coisa do BRAC, já tive no evento, por conta do CAD, né, 208 anos do CAD. Uma terceira camada de agradecimento que é, de fato, pegando o gancho aqui da sua menção, é muito importante que a gente discuta qualquer corporação, né? Muitas com mais razão ainda. Que a gente discuta abertamente o uso de inteligência artificial, né? Sempre que possível, ser transparente em relação a códigos, dados, métodos, né? Especialmente a supervisão ética e o desenho dos algoritmos. Isso é algo que a gente precisa, de fato, ter um debate franco. Acho que essa é uma oportunidade. Eu tenho o maior prazer de indicar aqui. Então, eu vou fazer um jabá para a IAC, para a UNBC. Vou trazer, então, na minha fala, 3 experiências, tá, da CGU, que ilustram um pouco sobre como usar dados, usar tecnologia, usar inteligência artificial. Envolve, por um lado, um aspecto mais ferramental, mais instrumental, mais algo ligado a usar, mas também um componente do criar, algo que só é feito porque a tecnologia permite, cria uma possibilidade nova, não só faz que algo anterior seja mais rápido ou mais preciso, mas algo inteiramente novo acontece. São 3 as experiências, e fica aqui para o pessoal a dica do documento da IACA. É um esforço que a UNBC e a IACA estão fazendo de padronização de métodos de medidas de corrupção. O Brasil foi um dos 4 países escolhidos por uma análise mais aprofundada, e tem aqui o principal, CGU, TCU e alguns outros órgãos relacionados, como o COAF. Temos, de uma maneira muito objetiva, com excelentes referências na descrição dos algoritmos. Hoje, como a Carolina falou, talvez eu não fique conseguindo ficar para as perguntas, né, da pergunta agora, mas fica meu convite a discutir, se não agora, em outros fóruns. Então, a primeira experiência que eu quero trazer, tá, é do FAB, tá, uma ferramenta de apoio, eu esqueci, para a ouvidoria. O que o FAB faz na nossa ouvidoria? É provavelmente a nossa operação de inteligência artificial mais sofisticada, tá? Tem um pipeline bem complexo, várias funções, mas dá para ser descrito de uma maneira simples. Né? A gente tem lá a primeira análise da ouvidoria, onde identificar para onde aquilo vai e se aquilo tem elementos mínimos para ensejar uma investigação, seja do ponto de vista convencional, seja do ponto de vista do risco administrativo, de licitação pública, enfim, N temas podem surgir na ouvidoria. E um ponto muito crítico dessa primeira análise, dessa primeira triagem,
identificar o que não é da nossa competência e o que não merece consumir a atenção dos investigadores. E disso eu estou falando de metade de tudo que entra na nossa vistoria. É muita coisa. Tem um potencial de poupar mão de obra muito grande, né? A gente poupa aí metade da nossa mão de obra que seria destinada à auditoria, não só para a CGU, mas a CGU como gestora e cabeça do sistema de auditoria. Então a gente aplica isso para a própria auditoria e para as demais auditorias. O que eu quero destacar aqui? Para o cidadão, quando a gente usa inteligência artificial, o cidadão só vê que a gente está fazendo as coisas melhor e mais rápido. O cidadão não vai mudar o comportamento dele, nem vai ficar sabendo, provavelmente, que a gente está usando. E aí é um ponto que eu vou comparar com os outros, que é o viés e a performance do simulador, a preocupação, eles vão dar juntos. Tá? Então, se você começar a criar viés, você pode ter um elemento de discriminação. Você resolver os problemas de discriminação também melhora a performance. Então, o componente ético nessas duas medidas, mexer no estado de coisas, mexer com incentivos, mexer com o comportamento do cidadão, demanda menos atenção. E também essa ideia de que se eu estou investindo em melhorar o viés, diminuir o viés, melhorar a performance, tem um trade-off aí, mas provavelmente as coisas estão indo bem, só de olhar a performance. O mesmo não acontece quando a gente começa a criar mais. Tá? Então, o DIC, DI, tá? As pessoas sempre pensam, sigla em inglês, pronúncia em inglês. A gente se perde um pouco na referência, mas Data Mining, Information Knowledge Extraction. A gente extrai informação a partir de geração de dados, informações e conhecimento para a tomada de decisão do que investigar, na verdade, do que auditar. Tá? Então, isso é bem próprio da análise de riscos, que é uma forma bem fundamental de utilização do trabalho de auditorias. E por que aqui a gente começa a ter alguns elementos de equilíbrio, né? Aqui a gente vai ter duas formas de predicados. O que são os predicados? São a tradução em matemática e em programação daquilo que a gente entende como suspeito. Por exemplo, uma empresa que não tem nenhum funcionário, mas fatura milhões, né? De uma hora para outra. Então, a gente tem, eu acho que algo em torno de 40 predicados. Várias circunstâncias que partem de um conhecimento prévio, seja por experiência, seja dos dados anteriores. E aí é o começo do equilíbrio, que eu tomo uma decisão no primeiro momento de auditar aquelas empresas, aqueles contratos, aqueles órgãos, pelos motivos que eu embuti no sistema. Né? No segundo momento, esses fatores que eu escolhi inicialmente vão estar sobre-representados. Significa que eu tenho um risco de ter um feedback loop, em que eu começo a olhar cada vez mais para as mesmas coisas. E aí a performance do meu algoritmo vai aumentar. Mais um viés para silenciosamente destruir o meu sistema quando a gente fala assim como todo, né? A gente pode estar criando injustiça ou simplesmente perdendo todo o poder de previsão. Está só repisando os mesmos pontos. E aí esse risco é mitigado com mais cabeças pensando, mais gente olhando, e o cuidado também de entender a realidade que a gente está entendendo. Ali esse é o terceiro ponto. Então, indica assim, é uma coisa que a gente já faz, né? Métricas de risco, e a gente está fazendo melhor, mais rápido, mas não de graça. Tem um equilíbrio adicional que a gente precisa olhar e monitorar. Já no Alice, é um terceiro, eu diria que entre usar e o criar, aqui a gente tem uma preponderância do criar. Né? No Faro, eu acho que a gente tem uma preponderância do aspecto ferramental, instrumental, de usar, indica um pouco de cada. No Alice, o que o Alice faz? Né? A gente monitora diariamente diários oficiais e existe uma série de trilhas que identificam pontos que precisam ser auditados, que não faz sentido auditar depois, faz sentido intervir agora. Por exemplo, uma cláusula restritiva, um desenho problemático, enfim, a gente
tem uma capacidade hoje de monitorar até 500 por ano, né, de reagir, eu diria. Cada um vai virar uma coisa diferente, vários vão ser encerrados, alguns vão virar processos com níveis diferentes de complexidade, mas qual é o ponto? Isso não existiria sem essa tecnologia. Você pode imaginar pessoas lendo diário oficial e reagindo, isso foi feito, mas a diferença de escala, de potencial é tão grande que eu entendo que é uma coisa completamente nova, que você está criando. E ao criar vem uma responsabilidade dos três, né? O que a gente está criando? Aí, se lá no Faro o desenho pode ser muito focado em performance, está melhorando, está funcionando bem, está mais rápido, está poupando mão de obra, está sendo assertivo, tem algum erro aqui que eu devo prestar atenção, é mais padrão para a indústria. Eu diria que esse terceiro ponto é que a gente desenha intervenções, é onde a gente precisa prestar mais atenção, dialogar mais, ser mais transparente, trocar mais ideia. Então leiam essa referência, tá? Aproveitem esse excelente trabalho que foi feito pela IAP e pela UNC, e se a gente não puder debater agora, em outros encontros do IBRAC, ou enfim, contatos e agenda pública, mas é muito importante que a sua apresentação que a gente debata, né? Não só por ser da uma pública, mas também por ser crítico, seja uma base da transparência. Então, a gente tem certeza que pode aprender muito com vocês. A gente fez um esforço de divulgação interessante aqui. Claro que existem detalhes que não estão aqui, é um processo investigatório, detalhes. O principal elemento que leva ao fechamento de parte das informações é a importância de a gente ter um elemento de surpresa, algumas investigações, algumas entrevistas. Mas é isso, são os três pontos que eu queria destacar: Faro e o Alice, nesse setor entre o usar e o criar, todo o processo de automação vai ter. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu queria perguntar só antes, Lucas, onde que a gente pode achar esse material disponível? No site chama Programa Global de Medidas de Corrupção do IACA, né? International Anti-Corruption Academy. O programa produzido pela Elizabeth David Barrett. Eu acho que com essas referências tranquilamente. Então, olha, a gente coloca o material também quando você subir no site do IBRAC. Só uma dúvida, adorei essa exposição. Essa última ferramenta de inteligência artificial que você incorpora o Diário Oficial, por exemplo, se é uma estação, uma dispensa de estação na contratação. Aí, por exemplo, a ferramenta capta isso, um exemplo hipotético, e aí vocês vão e auditam aquele processo licitatório, por exemplo. Nossa, a arquitetura é bem interessante da Alice. A gente tem a Secretaria Federal de Controle, é a casa de máquinas da CGU, né? Entre 600 e 700 auditores. Então, eles têm uma estrutura de governança com 2 comitês e curadores de cada uma dessas estruturas. Feito, os curadores cuidam do desempenho. Ele tem bem, um problema de fato, muitos desenvolvedores nesse próprio grupo. O cara é usuário, mas ele também é desenvolvedor. E aí tem 2 linhas de alerta. Tem um grupo que fica de prontidão, que responde 24 horas, e o segundo grupo que responde 7 dias. E, enfim, tem um algoritmo também que descarta alertas, porque são muitos. A média é 500 verificações por mês. Feita a verificação, 500 verificações por ano. Feita uma verificação, isso pode ter desdobramento. Pode vir de uma operação especial, pode ter aspectos criminais, tem aspectos de responsabilização do setor público, vai para a regedoria, tem aspectos de responsabilização da empresa, vai para a Secretaria de Integridade Privada, enfim, é uma porta, não é uma porta de entrada, porque na verdade é um esforço ativo extremamente eficiente de identificação e início de casos, né, de procedimentos, que pode inclusive culminar com a conclusão de que, feita uma auditoria via de erro, né, e o papel da CGU é oferecer orientações nesse caso.
acontece também. Gostei da fala do Lucas, obrigada, porque é uma fala muito consciente, quer dizer, você me parece um entusiasta, você não está me dizendo, tem ganhos significativos, que tornou esse processo, pelo menos essa porta de entrada com as 3 ferramentas, muito mais eficiente, mas tem aí coisas para a gente ficar bem alerta, para não ter distorções, para não ter injustiças. Esse contraponto que eu acho interessante, quer dizer, vamos usar a nosso favor, cria maior eficiência, cria maior agilidade, uma resposta, o público sente isso, mas a gente precisa estar sempre alerta, não é isso? Obrigada, Lucas. Eu vou passar a palavra para o Marlon contar para a gente, dessa sua, como eu disse, longa experiência, que viu talvez nascer algumas ferramentas, não sei nem se a gente podia chamar de inteligência artificial atrás, mas eu queria que você contasse, então, em primeira mão aí, o que você viu, o que você vê hoje, se puder trazer alguns exemplos práticos, em linguagem talvez até um pouco leiga, eu tenho sempre muito a aprender com você. Por favor, não deixe aqui de termos técnicos, eu não vou me perder, acho que todo mundo tem muito a aprender com você. E quem sabe o que a gente pode pensar para o futuro próximo dessas aplicações, dessas ferramentas disponíveis ou a estarem disponíveis nas nossas investigações. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com o Adriano, com o Lucas. Parabéns ao IBRAC pelo evento. Eu trabalho com computação forense e investigações desde 2002. Quando eu comecei, a gente tinha a maior dificuldade, na realidade, era a coleta de informações. A gente sofria muito com a coleta de informações e sofria também com a indexação desses dados e a revisão desses dados. Já gerei muito arquivo em Lotus Notes, eu mesmo fiz esses arquivos. E esse trabalho de hands-on ali acontecendo para exportar informações, exportar e-mails, exportar arquivos e juntar com a informação física, papel. Hoje, muitas vezes, a gente não imagina que tem papel nas empresas, mas tinha muito. E sim, era utilizado em investigações, e sim, tinha todo um desafio, eventualmente, de tentar escanear isso quando tinha scanner e colocar em ferramentas para revisar. Eu quero dar um panorama, eu começo nessa fase para dizer de onde eu vivi essa situação, como eu vejo esse panorama evoluir, como eu vejo onde a gente está e quais são as possibilidades que a gente tem nesse futuro, como falou a Carol. Isso evolui para dados. Dar um exemplo, uma das primeiras investigações que eu fiz, até a gente estava falando de drivers de 2 GB. 2 GB. Que era uma coisa que na época era uma coisa absurda. Já peguei drivers menores do que isso, onde você ficava horas fazendo a aquisição dessa informação. O volume de dados ele foi crescendo exponencialmente. Para quem trabalha com informática e já viu, você tem aí a lei de Moore, que ela, literalmente, ela falava de processamento, mas ela é muito aplicável à questão de armazenamento. E você olhava para esse volume de dados crescente, começou a se crescer tecnologia para se adquirir esses dados de maneira mais rápida, e ao mesmo tempo começou a adoção em massa. Para quem vai se lembrar aí, para os que estão há mais tempo no mercado, vão se lembrar, BlackBerry, e-mails, que a gente antigamente você não tinha, o costume, você não tinha isso, então tudo passou a ir para o digital. O volume foi crescendo, e aí a solução foi o quê? Palavra-chave. Vamos coletar, vamos processar, vamos filtrar. E filtrar é a palavra aqui. Vamos procurar e vamos filtrar para diminuir o que a gente quer. Quando a gente pensa nesse período, a gente fala em filtros. Eu estou simplesmente filtrando sem aplicar inteligência. Alguns exemplos de inteligência aqui. Para quem viveu essa época também,
Hoje você já elimina trilhas de e-mails. Automaticamente a máquina já elimina isso. No passado, eu tive clientes reclamando diversas vezes, cara, pelo amor de Deus, eu já li esse e-mail 50 vezes. Então dá para tirar isso daqui? Não existiam ferramentas que fizessem isso de maneira adequada aí no início dessa questão, e aí você foi ver uma evolução onde se começou a ter ferramentas como você tinha no máximo a deduplicação, mas a deduplicação ela é imediata, ela é exata. Ela usa uma fórmula matemática para identificar se aquele e-mail é exatamente igual ao outro, então ela não pegava o tracker. Aí veio as tecnologias de near dedup, que é a near deduplication. Com near deduplication você tinha algum nível que você aceitava de eliminar ferramentas, diminuir mais ainda, lembra? Está simplesmente falando de filtro. Só redução. Veio o near dedup, ajudou um pouco. Depois veio tecnologias como o e-mail threading, onde elimina, por exemplo, as trilhas de e-mail, e aí você vê o último e-mail que estava se falando, o último documento, a última versão de um determinado documento. Então você conseguia ter ali algo que era rudimentar de uma análise que foi feita pela máquina para te eliminar informação repetida. Mas você ainda estava filtrando, somente filtrando. O tempo vai passando, a gente começa a ver ferramentas, aí lá pelos idos de 2010, 2008, onde você olha e começa a ver ferramentas que falam em sentiment analysis, que falam em isso muito limitado à língua inglesa, você não tinha uma boa ferramenta na língua portuguesa nem na língua espanhola. Ferramentas que faziam clusterização, mas clusterização baseada em quê? Baseada em palavras, não era realmente uma análise e um entendimento do que estava escrito. Era essa palavra que normalmente está associada a essa outra palavra, então eu vou clusterizar isso aqui. Essa palavra está associada a um determinado sentimento, então, portanto, eu vou colocar essa palavra dentro daquele sentimento. Notem que esse tipo de coisa, por mais que ela seja ajuda, ela é imperfeita. O que eu sou mineiro, o que a gente em Minas considera como está com raiva, às vezes não é o que está com raiva aqui em São Paulo, que não é o que está com raiva no Sul, que não é o que está com raiva no Brasil, então as coisas são diferentes. Isso não é levado em conta nesse tipo de ferramenta, porque isso é força bruta. Isso era um momento onde a gente tinha algum nível de processamento já mais forte, tinha muito dado, mas ainda não tinha trazido os algoritmos para poder olhar para a massa de dados e ter uma visão real do que era aquilo, levando em conta determinados temas. Saindo dessa fase de clusterização, de agrupamento de informações, você começa a ver ferramentas que elas começam a agrupar e te dar visões de dados, que são, por exemplo, como profilings. Isso no início era feito na mão. O que eu quero dizer com profiling? Estou fazendo a investigação, coletei os dados do indivíduo X. Eu tenho tudo. Esse cara estava falando com quem? Quem é a rede de relacionamento deles? No passado, a gente fazia relatórios que geravam dessa forma. Hoje em dia, algumas das ferramentas que eu diria que são as mais atuais, na hora que você terminou de processar, ela vai gerar para você um dashboard. Ela vai virar e falar assim, indivíduo A, eu tenho gap de dados. Ela vai te mostrar, eu tenho gap de dados aqui, e ele fala, essa é a rede de relacionamentos, então você já tem ferramentas que te mostram isso. Isso te dá um erro case assessment, que você consegue olhar e falar, olha, tem algo errado aqui, ou na realidade a estrutura de comunicação não é realmente a que me disseram. Então, do ponto de vista de investigação, isso te ajuda a ser mais assertivo e buscar eventuais faltas de informação ou trazer
insights que de outra maneira não conseguiria e que no passado eram gerados na mão. Antes de falar um pouco de futuro, a gente está falando aqui de... E aí eu vou falar de futuro para investigação e vou falar um pouco de compliance, integridade. Né? Antes de entrar numa visão de futuro, de como eu estou enxergando isso, eu queria colocar... Só estou marcando tempo aqui. Cuidar também de ser mais direto ao ponto. Eu queria falar um pouco sobre dados e computação forense em investigações. Por que eu quero falar desse tema? Por causa da questão que o Lucas até colocou bem, integridade. Integridade de dado é muito importante. Se eu estou, por exemplo, fazendo a investigação, eu sei que eu posso ser questionado. E eu sei que o trabalho de todos os advogados que estão dependendo da nossa área de tecnologia forense, vocês vão gastar horas e horas e horas e horas analisando o dado. Se eu fiz alguma coisa errada, que matou a integridade no início, perdeu todo o seu trabalho. E isso é muito visto para quem já teve o prazer de passar por um processo de shadow. Você sabe como os caras são chatos em verificar se aquela informação foi coletada adequadamente, a cadeia de custódia está correta, como você processou, como você tratou exceções, tudo isso. Então, isso é algo que é muito importante no processo de computação forense, e isso é algo que vai continuar sendo importante quando a gente olha também para o futuro, e é o que eu vou arrematar no final falando um pouco de risco. Futuro. E a inteligência artificial generativa, o que é? Aquela história de você vai lá, você pergunta e ele cria texto para você. Como eu falei antes, você tinha ferramentas antes que elas eram usadas para filtrar, para mostrar perfil, para classificar, para organizar, mas ela em algumas a classificação você pode até entender como nível de análise, mas ela não fazia uma análise. Além disso, outra coisa que a gente tinha no passado, que a gente inclusive usa muito hoje, para quem está vivendo um momento de investigações, você sempre tem a análise de e-mails, a análise de documentos, que ela é separada da análise financeira. Você não cruza, você não faz a análise natural dizendo: esse cara aprovou esse pagamento. A próxima pergunta é: foi feito? Aí você tem que pegar uma outra análise, buscar um relatório, verificar se pagou, aí você vai verificar se existe um contrato, você tem todo um trabalho para fazer. Quando a gente olha para a inteligência artificial generativa, a gente está abrindo a possibilidade de que dessa ferramenta ela vai ter acesso aos dados e ela vai ser ensinada a interpretar os dados como um investigador. Então ela vai poder responder perguntas, isso eu estou falando no campo da hipótese, do tipo: subir todas as informações de e-mail, subir todos os arquivos, subir todas as informações de pagamento e também as cópias dos contratos. Me diga, por favor, qual foi os e-mails trocados entre o indivíduo A e quais eram os assuntos que o indivíduo A estava falando no período de tal a tal. Aí você vai ter uma lista e uma resposta disso. A próxima pergunta é: me diga quais são os contratos associados, quais foram os pagamentos. Ela também vai te trazer essa resposta. E aí abre um leque de possibilidades de velocidade para a investigação que é muito grande. Muito grande mesmo, onde você vai ter claramente respostas rápidas para perguntas objetivas e ao mesmo tempo chegar a conclusões rapidamente. O risco é aquele que eu falei. Como é que eu vou garantir que a inteligência artificial não está mentindo? Como é que eu vou garantir, ter certeza e criar mecanismos para verificar e ter certeza de que ela cobriu o que ela tinha que cobrir?
e de como eu, por exemplo, fazendo um shadow numa investigação, vou ter certeza de que foram imputados todos os dados que ela interpretou da maneira adequada. Um detalhe, imagine a inteligência artificial como uma criança, alguém ensinou ela a interpretar a informação financeira, que é o viés que o meu amigo Lucas está falando. Como é que foi feito esse ensinamento? Qual é a formação dela? PUC, a USP? Qual é a formação? Como é que ela foi feita? Quais são os parâmetros para isso? Extrapola esse tema, sai da investigação financeira e vai para a investigação de assédio. Não está falando de direitos humanos aqui. O que é assédio aqui pode não ser assédio na Arábia. O regionalismo também vai ser bem complexo. E só para fechar, extrapola o uso desse tipo de inteligência na questão de compliance em si. Se coloca no papel do compliance officer falando assim, eu vou ter um monitoramento sendo feito em tempo real. E o meu time de terceiros basicamente vai estar dizendo assim, olha o background check dessa empresa, me dá a informação em relação à empresa A. Qual é o meu relacionamento, o que aconteceu com ela e como as coisas funcionaram. E aproveita e atualiza se os sócios dela ainda são mesmo, e a inteligência artificial pode fazer tudo isso rapidamente. O risco, que é o que eu acho, convido todos a pensarem aqui, é como ter certeza de que a formação da inteligência artificial, e aí por formação eu estou falando em seres humanos, nós todos temos uma formação, e a gente vive em uma comunidade, a gente vive numa sociedade que ela tem uma expectativa, que um advogado tem uma formação básica. E ao mesmo tempo você tem a sua formação básica, a formação da cidadania. Um brasileiro, nascido em São Paulo, crescido na Moca, ele tem um comportamento diferente de um brasileiro, nascido no interior de Minas. Como é que isso afeta a análise em temas que talvez não sejam tão preto no branco, que não sejam, por exemplo, financeiro. Então, assim, eu acho que o futuro é super interessante. Eu acho que ele traz oportunidades interessantes para a gente fazer coisas muito mais rápido do que a gente faz hoje. Eu não vejo a substituição tão ativa de pessoas, e o nosso julgamento vai ser diferente, mas o skill e a abordagem que a gente vai ter que ter para os resultados e para o trabalho é diferente do que a gente tem hoje. Então, acho que queria fechar com essa reflexão. Obrigada, Marlon. Olha, esse gostinho do futuro já me deixou ansiosa. A preocupação que você levanta me parece extremamente legítima, porque a gente que faz, né, que toca as investigações, sabe o escrutínio é muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Claro que a experiência, as ferramentas nos dão um respaldo, e a nossa ética também, né, nos dá um respaldo, uma segurança para tocar essas investigações, mas a gente sabe que a cada passo metodológico que a gente segue, a gente tem que pensar lá na frente. Todo mundo vai olhar para o trabalho e pode questionar. O escrutínio é muito grande. Então, essa preocupação acho muito, muito importante mesmo. Agora, na prática, assim, e a gente tem uma investigação, né, estou tocando hoje uma investigação com todo o apoio de forensics do Marlon, e eu vejo como as ferramentas hoje já conseguem nos ajudar a direcionar o olhar do ser humano. Sempre vai ter lá, né, o PUC, o USP, qualquer coisa assim olhando, mas ele já nos foca para uma coisa muito mais rápida, com muito mais eficiência, assertividade é a palavra, para o nosso trabalho, para o trabalho do advogado, para o trabalho do auditor, para o trabalho do investigador, e entregar para o cliente no final do dia um resultado melhor. E aí, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Adriana, porque também sabe como ninguém que os clientes nos cobram, né, um resultado rápido, um resultado de entregar os achados, né, cadê os meus findings, de não deixar nada passar. E você, com tanta experiência,
Traz para a gente, por favor, algumas palavras aí do que você vê nesse cenário de investigação corporativa, desse viés da advocacia. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Me sinto honrada de contar com a atenção de vocês no finalzinho do dia. E mais honrada ainda com a oportunidade que a Carol, a Débora, parceiras de longa data, que eu super admiro, me deram de estar aqui com vocês hoje. E falar depois de dois craques, que eu aprendo, eu tomei várias notas até, porque isso é um aprendizado contínuo. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu vejo mais benefícios do que riscos na utilização de inteligência artificial no contexto de investigações internas. É uma realidade e a questão principal, na minha visão, é a sua utilização com um grande rigor ético. A gente falou no painel anterior da importância da ética. Então, a ética é esse conceito que vem da Grécia Antiga, que tem que permear todas as nossas atividades. E a utilização da inteligência artificial não é diferente. O que a gente viu na nossa prática é que a utilização de mecanismos de inteligência artificial, ela cresceu muito com a pandemia. Eu tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar esse histórico que o Marlon falou. Até a minha primeira investigação foi em 2005, eu já estava fora do Brasil, então a gente fez várias investigações em lugares onde, principalmente Caribe, África, onde dados estavam de uma forma muito precária, eram mantidos de forma muito precária. Então deu para a gente ver essa evolução. E do que a gente consegue fazer hoje em dia, em termos de comparação de cenários, comparação de dados, na minha visão, até por conta da responsabilidade, do rigor que a gente tem que ter para produzir um resultado numa investigação, a inteligência artificial nos favorece, nos dá o benefício de comparar cenários, comparar evidências, ver fluxos de transações, coisas que são muito ricas e importantes para a formação de um convencimento. Além disso, por meio de ferramentas de inteligência artificial, nós temos conseguido, na prática, identificar, por exemplo, conexões que não seriam antes possíveis. Teve um caso que eu atuei, no qual é o caso de kickback, e tinha uma questão para identificar o foco do kickback, uma das palavras-chave era igreja. E a gente não tinha essa palavra no nosso leque. E foi por meio de conexões que a ferramenta de inteligência artificial que nós utilizamos permitiu, a gente identificou era a igreja porque eles tinham se conhecido na igreja e tudo, a empresa criada tinha um nome de cunho religioso, mas não estava no radar quando a gente começou. Então, a utilização de ferramentas de inteligência artificial também permite essa identificação dessas conexões entre colaboradores, entre pessoas que, de outro modo, nós não conseguiríamos. Queria destacar um outro ponto da utilização de ferramentas de inteligência artificial, que o Marlon já colocou, que era o contexto de monitoramento de programas de compliance. E eu acho isso muito importante. A utilização de ferramentas como o próprio Lucas falou, no contexto da ouvidoria da CGU, eu vi isso na ouvidoria da Petrobras, e eu vejo no canal de denúncias de vários clientes, ferramentas de inteligência artificial podem facilitar esse processo inicial de triagem de uma denúncia. Além disso, no contexto de monitoramento do programa de compliance, eu vejo muito bons olhos a utilização de ferramentas de inteligência artificial para monitorar transações, identificar transações que são não usuais, que merecem uma auditoria pela área de compliance da empresa. E é um recurso que a gente utilizou muito no caso de monitoramento independente que a gente conduziu e que já é utilizado em várias jurisdições com muito êxito. Então, em termos de benefícios, eu entendo que, para mim,
a utilização, a aplicação de ferramentas de inteligência artificial gera eficiência, gera maior assertividade por meio da comparação de informações, gera eficiência na medida de redução de custo de algumas investigações. Em vários casos, a gente está envolvido em alguns casos de alegações de fraude contábil que marcaram a economia brasileira nesse ano, e você utilizar ferramentas de inteligência artificial pode permitir que você não faça teste de transação. Se não houver um fluxo que cause algum espanto, um fluxo de transações diferente do usual, é possível que você construa o argumento de que não é necessário fazer teste naquele momento, ou até identifique de forma mais precisa quais testes de transação precisam ser feitos naquele caso concreto. E aí, vale notar que no contexto de monitoramento do dia a dia do programa de compliance, seja pela área de compliance da empresa, seja pela auditoria interna, as ferramentas de inteligência artificial permitem que você, ao ver fluxo de transação, possa até evitar um rombo da altura do que foi o de Americanas, por exemplo. Porque você vai monitorando as transações. Então, eu vejo muito benefício. No que tange ao risco, um dos principais, na minha visão, é essa questão da integridade da evidência. E o Lucas está aí para falar, mas a gente vê também em outras autoridades administrativas e judiciais, o Ministério Público, autoridades estrangeiras, cada vez mais tem um conhecimento tecnológico muito aguçado. Então, quando eles veem aquela evidência, eles vão na origem para ver como é que você conseguiu. Qual foi o critério observado? Por que você privilegiou isso e não aquilo? Então, esse rigor na integridade da prova é muito importante. Então, a gente tem que, ao utilizar essas ferramentas, não perder de vista esse rigor, que vai ser muito importante para assegurar a integridade daquela evidência, sobretudo se ela for questionada em litígio pela contraparte. Um dado muito engraçado, um outro ponto que eu acho de risco, quando da utilização da inteligência artificial, a falta de reconhecimento e distinção entre informações pessoais e informações corporativas. Esse é um ponto muito relevante, sobretudo quando a gente tem o contexto de investigações multijurisdicionais. Vocês acompanham as guidance e as inovações do Departamento de Justiça americano e já devem ter visto que a nova direção, a nova orientação do Departamento de Justiça norte-americana é da coleta de personal devices. E aí, como é que você administra isso? Porque você não pode, de acordo com a lei brasileira, você não pode utilizar informações tidas como pessoais. Então, isso é um outro risco que eu identifico da utilização não cuidadosa de ferramentas de inteligência artificial. Um outro ponto que eu acho que é digno de nota é uma questão da perda de conexão. E, dependendo da forma como os algoritmos forem desenhados, você pode perder investigações que cuidam de coisas sensíveis, como assédio, questões de violação até os direitos humanos. A utilização de inteligência artificial pode ser um meio para evitar uma conexão maior, que é muito relevante nesse tipo de investigação. E aí, por fim, outro risco seria dos erros e imprecisões decorrentes que podem ocorrer na definição dos algoritmos específicos. Então, como tudo que é criado pelo ser humano é suscetível a falhas. Mas ainda assim, na minha visão, os benefícios são muito maiores e utilizado com o rigor ético e técnico necessário. Queria falar um pouco, até pegando o que o Marlon falou, da questão da inteligência artificial generativa, de alguns cuidados que são a demanda da regulamentação da inteligência artificial que a gente tem no momento. A União Europeia saiu na frente na regulamentação da questão da inteligência artificial. Desde 2021 tem trazido essa matéria e tem elencado os níveis de riscos dessas ferramentas. O Brasil, a gente tem um projeto de lei que é desse ano, que é algo um pouco mais recente, o projeto de lei
38 de 2023, que também atribui uma categoria de riscos e condena, por exemplo, a utilização de inteligência artificial para fins interpretativos. Então, por exemplo, você não pode utilizar do meio de inteligência artificial para emitir um parecer jurídico, por exemplo. Isso não seria, ele vem com um rigor arriscado, essa aplicação de inteligência artificial. Então, eu fico pensando que, em que pese a inteligência artificial generativa ser muito positiva, até porque ela vai juntando pecinhas do quebra-cabeça de uma forma que é muito útil para a finalização da investigação, ela não dispensa de forma alguma o ser humano, porque é o ser humano que vai estar por trás, que vai ver se aquilo faz sentido, se não faz, é por meio de uma entrevista que vai comparar findings, e tem um risco, dependendo da forma como a legislação for editada e publicada, disso ferir a legislação que está sendo discutida no Congresso sobre a regulamentação da inteligência artificial. Então, esses, em resumo, são os pontos que eu queria trazer. Eu vejo com muito bons olhos novamente. Eu adoro nessas investigações que tratam de fluxo de pagamento, utilizar mecanismo de inteligência artificial para ver o que está acontecendo mesmo na realidade. Eu sou uma pessoa que gosta de dados, de fatos. Eu sempre falo para o time, onde você tirou isso? Assim, cara crachá, porque a gente tem que evitar uma investigação, colocar as nossas impressões, a nossa impressão pessoal naqueles fatos, e depois que o quebra-cabeça estiver montado, a gente coloca o nosso aqui pessoal, mas no começo, até para poder digerir melhor aquela informação que é trazida pelas ferramentas de inteligência artificial, a gente tem que tirar a nossa bagagem emocional. Eu tinha uma associada super bacana, que eu adoro ela, que saiu para seguir a carreira do Itamaraty. Toda vez que a gente tinha uma investigação, ela desenhava um quadro que parecia uma novela mexicana, dos casos e possibilidades de conexões, e era muito divertido trabalhar com ela. Ela falava, por favor, cara crachá, para a gente não fazer nenhum juízo de valor, para a gente não errar. E esse rigor também é muito importante na definição dos algoritmos e no critério de utilização e aplicação das ferramentas de inteligência artificial que a gente vai utilizar no caso concreto. Então, super obrigada, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dividir, na verdade, é só uma troca. Muito obrigada, Diana. Eu falei para vocês que era gente com estofo aqui, né? Não menti. Obrigada. Como diz, a experiência, né? A voz da experiência. Adri, você diria uma palavra e algumas palavras para os nossos colegas advogados que demonizam aí a inteligência artificial e, enfim, como alguma forma de diminuir ou excluir o trabalho, o papel dos advogados nas investigações corporativas, de tirar espaço desse mercado? Eu tenho minha opinião, mas quero muito ouvir você falar disso. Ouço muita gente falar dessa forma negativa, parece um pouco sem fundamento, ou então enviesado. Você tem alguma opinião para trazer para nós sobre isso? Olha, a minha opinião pessoal é que eu sou contrária a essa corrente, porque eu acho que a inteligência artificial é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos e fazer a figura da avestruz, é uma realidade. Então, o nosso desafio é trabalhar nos elementos de diferenciação que cada indivíduo tem, pela sua carreira, pela sua trajetória, para poder se diferenciar e fazer aquele elemento humano que, como eu falei, é o divisor de águas para uma aplicação eficiente e séria das ferramentas de inteligência artificial. Para os profissionais mais júniores, pode ser um desafio, mas eu também acho que para o cliente, esse trabalho braçal de revisão de documento não é tão vantajoso, né? Não é onde a gente agrega valor. Então, eu entendo que eu não acho que é uma ameaça e a gente tem que se preparar para essa realidade e ver como que a gente pode, diante dessa realidade, agregar valor de uma forma distinta. Obrigada. Com a sua assinatura embaixo, valida a minha opinião com muito mais competência. Posso complementar nesse tema? Por favor. Eu concordo.
concordo com a Adriana, eu acho que a gente não vai haver uma substituição, né? Eu acho que a gente tem aí vai agilizar alguns processos, é uma ferramenta para agilizar alguns processos, e ela vai trazer a possibilidade de que você faça trabalhos mais nobres para o cliente, sendo que certos trabalhos serão feitos pela mão, já realizados pela mão. E ao mesmo tempo tem ainda, vamos lembrar, mesmo para o braço, a máquina falha. E eu sou a prova viva de que eu já vi máquina somar, eu já vi bug em computadores, onde eu estava fazendo uma análise financeira para um cliente e ele somava, fazia uma soma, dava um resultado, dava a mesma consulta, o mesmo programa, nos mesmos dados, dava um resultado diferente. Tinha um problema de hardware. É raríssimo você ver, mas isso acontece. Então, a validação, a verificação, isso quem vai ter que fazer somos nós. Então, você vai ter um olhar mais crítico para um trabalho que antigamente era somente o braçal. E aumenta a barra, né? E a gente que corre atrás. E vai ter um funil positivo de qualidade de profissionais trabalhando nessa área. Acho que a gente tem alguns minutinhos, se tiver alguma pergunta do público. Todo mundo quer o encerramento. Então, gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez o Lucas, que já não está mais aqui, e a vocês dois, Marlon e Adriana, e a paciência de vocês por nos ouvir por último. Obrigada.